Agora vamos partir um pouquinho para o dólar, mudar um pouco o foco agora. A gente viu um dólar bem volátil esse ano, então o dólar chegou a variar entre 5,50 e 4,70, então mudou bastante. E eu gostaria de entender qual deve ser o cenário da moeda em 2024, o que os investidores podem esperar do dólar em 2024. Quando a gente tem esse cenário de corte de juros, né, por parte do Fed, você acaba reduzindo a atratividade da moeda para os investidores, né? Então, é natural, a gente viu, né, a partir do momento que essa perspectiva de juros ficou mais clara, você viu o dólar realmente voltando ali um pouco dos 5 agora para essa casa dos 4,80. Desde quando, né, a gente está aqui desde a pandemia, a mínima que o dólar chegou a bater, se eu não me engano, foi ali no começo de 22, foi 4,65, 4,60, não muito além disso. Agora, assim, e naquele período a gente tinha um cenário que o Fed, por exemplo, não tinha começado a aumentar os juros ainda, e o Banco Central aqui brasileiro já começava, pelo menos, a sinalizar que deveria aumentar os juros. Ou já estava aumentando, não lembro exatamente agora, mas o que eu quero dizer é que você tinha um cenário diferente do que é o cenário de hoje. Hoje você tem um cenário que tanto o Fed quanto o Banco Central já sinalizou que vai cortar os juros. Então, você ainda tem um nível de juros aqui no Brasil maior do que o nível de juros real nos Estados Unidos, né? O juro real que eu falo, você pega a taxa de juros, desconta a inflação, é ainda um patamar muito superior ao que você vê nos Estados Unidos, e isso tende a fazer com que os investidores, né, não, principalmente investidores institucionais, ainda tenham uma certa, não sei se eu posso falar ideia, mas uma certa atratividade no que a gente chama de carry trade. Então, você pega os recursos numa moeda que você tem que pagar menos juros para tomar emprestado e você investe nessa moeda que tem os juros maior. Então, isso pode fazer com que, por exemplo, o real continue se valorizando frente ao dólar. Mas eu acho que o dólar pode vir muito mais para baixo. Eu não sei se a gente conseguiria ver. Recentemente eu vi, não lembro aonde, alguém falando de dólar 4,20. Eu não tenho nenhuma projeção aqui, né? Mas me parece que talvez seja um movimento muito esticado para pensar nesse primeiro momento agora. Claro, né, mercado financeiro ele sempre tem esses chutes, né, tanto para cima quanto para baixo. Sim. Às vezes as coisas não são tão horríveis, você ter um real a 6, um dólar a 6 reais, mas também não seja tão maravilhoso para vir a 4 reais, vamos supor, estou aqui falando números cheios. Então, pode ser que venha a 4,20, igual esse que eu vi, né, que eu não lembro exatamente agora. Pode ser que venha a 4,20? Pode, mas eu não sei se ele é tão sustentável se mantendo no 4,20. Então, assim, o que eu sempre falo aqui, né, com a Paula, e você vai aprender nas vezes que você fizer aqui agora comigo, que assim, se a pessoa já tem uma parcela do recurso em dólar, eu acho que ela pode esperar, talvez, o dólar recuar um pouquinho mais para poder fazer novos aportes, né? Então, a gente está falando de um valor já 4,80, pode ser que venha 4,70, 4,60, até porque o mercado brasileiro, se a gente for pensar, ainda está muito barato, isso pode trazer investidores de fora. Então, se você vai trazer investidor, ele vai trazer dólar, vai ter que comprar real, e pode fazer com que essa cotação do dólar caia um pouco mais. Então, assim, para quem já tem posição, eu esperaria que a gente pode ver um movimento de queda do dólar. Eu não tenho nada, eu quero montar posição hoje, mas também não quero pegar esse dólar 4,80, já que o dólar pode vir a 4,60. Então não faça todo o recurso de uma vez, né? Não faça, quero mandar X reais. Manda um terço desses X reais a esse patamar de agora, porque se a gente tiver alguma crise, alguma coisa no meio do caminho, esse dólar voltar para 5, você não vai ter feito nada, você vai esperar pelo menos voltar aos 4,80, pode demorar um pouco mais, então a pessoa sempre vai buscar justificativa para não fazer o movimento de investir, né, em moeda forte. E aqui eu não falo só investir no dólar em si. Eu estou aqui na parte da série de investimentos, né, internacionais, de ações internacionais, então eu gosto de colocar esse dinheiro para trabalhar em ações. Então você tem, mesmo com o mercado, na minha visão, ainda um pouco esticado, você consegue encontrar algumas oportunidades de investimento. Então, e até na própria renda fixa americana, você consegue ainda travar um rendimento que não é lindo, maravilhoso, mas já é muito melhor do que era 3, 4 anos atrás.
Então, é um começo, né? Para quem não tem nada, eu acho que esse patamar atual já está um patamar legal. Semana que vem vai vir 4,70, alguém pode vir me xingar aqui no chat? Eu estou aberto a receber xingamentos. Essa é a vida que a gente tem aqui. Mas então não faça todo o seu recurso agora, vai fazendo faseado. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que a gente pode ter um overshoot de valorização do real, então ele pode vir um pouco para baixo, mas esse time é muito incerto, sabe? Então, por isso que eu prefiro sempre falar para as pessoas aproveitarem, levando em consideração o seu portfólio atual. Eu já tenho muito recurso em dólar. Então não precisa colocar agora, né? Você pode esperar um pouquinho mais. Então, é mais ou menos isso que eu vejo para moeda e para questão de portfólio dos investidores. Perfeito. E falando desses riscos, essas eventuais pedras no caminho aí que podem surgir para o dólar, quais são esses pontos de alerta, esses fatores que devem influenciar o dólar no decorrer do ano? O que o investidor tem que ficar atento para ter noção de para onde o dólar vai? Ainda assim, ainda estamos falando de você ficar bem atento aos movimentos do Fed, né? Como a gente comentou aqui, se a inflação por alguma coisa reacelerar, o próprio Fed já comentou isso em outras oportunidades, né? Em 2022, no verão de 2022, ou seja, no meio do ano para eles, né, que o verão é períodos diferentes, a inflação ela desacelerou e logo na sequência ela voltou a acelerar. Então, assim, esses movimentos, inflação é um bicho muito ingrato, assim, né? Você pode estar num momento positivo, né, de queda da inflação, mas de repente ele reacelerar e ter aquele sentimento de que, putz, isso pode pegar nos preços daqui para frente. Então, assim, essa questão ainda vai ser importante, né? Apesar de ser o cenário atual não considerar essa reaceleração, se a gente tiver e o Fed falar assim, olha, pessoal, aqueles cortes de juros, talvez eu não consiga fazer 3, consigo fazer 2, o que é algo bem, acho que assim, é um cenário bem hipotético, mas a gente nunca pode descartar. Então, essa questão da inflação com impacto nos juros, acho que vai ser o principal fator para 2024 em relação ao dólar. Porque se a gente tiver uma outra sinalização do Fed, a gente deve ver essa moeda americana se valorizando. Acho que esse é o principal fator. Assim, aqui no mercado doméstico a gente vai ter corte de juros, né? Então, assim, ativos de risco em geral devem performar bem. Normalmente é isso que acontece quando você tem um corte de juros. Já o dólar você tem que ficar olhando o Fed, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso para o dólar em 2024. Perfeito. E aí, só falando agora em números, eu sei que você falou que é difícil falar de projeções, mas em geral, assim, o dólar ele deve ficar ali acima da casa dos R$ 5 ou abaixo? O que a gente pode olhar para 2024? Assim, de novo, né? A gente não tem nenhuma projeção aqui para dólar, até porque é algo que muda muito facilmente, né? Diante do cenário. Eu vendo o dólar aqui agora, eu não consigo ver um cenário que ele vá muito acima dos 5. Né? Eu acho que ele deve ficar igual ele tem ficado recentemente, né? Ele bate os 5, ele não vai muito além dos 5. Então, acho que esse patamar de 4,80, R$ 5 me parece um patamar ok. De novo, né? Pode ser que tenha essa queda um pouco mais para baixo, mas eu não vejo ele muito além dos 5. Até na pandemia também, né? Eu lembro que tinha conversas de que o câmbio de equilíbrio para o Brasil é 4,50. Ele nunca chegou nesse 4,50. Então, assim, grandes números, se você pensar um intervalo de 4,50 a 5, que é um intervalo relativamente grande, seria, eu acho, um patamar para a gente ver a moeda. Eu não consigo ver muito abaixo de 4,50, mas também não vejo muito além dos 5. E aí vai ficar nesse meio do caminho, né? Tipo assim, agora está 4,80, pode ser que daqui a 2 meses a gente veja o dólar nos 4,70, 4,60, não sei. Mas, de novo, intervalos grandes, 4,50, 5, para mim, são grandes números que a gente tem que ter na cabeça. Perfeito, acho que ficou muito claro aqui. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, Enzo. Valeu, Giovana. Boas festas para todo mundo aí. Feliz 2024 e até a próxima.